Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o amplificador de subtração, ou você encontra aí também como amplificador subtrator. E aqui eu tenho uma história interessante para contar para vocês, legal, né? Na época que eu estudava na graduação, lá em 2012, né, no primeiro, segundo ano de faculdade, primeira vez que eu vi esse circuito aqui, né, que é o circuito amplificador de subtração, um amigo nosso, ele chegou lá e falou, olha, esse aqui é o amplificador subtrator. E tipo, a galera tirou sarro pra caramba, né? Tipo, subtrator, cara, é um trator, você tá no campo lá fazendo algum experimento, enfim, ou isso aqui é um circuito. E a gente tirou sarro pra caramba desse cara, desse amigo nosso. Só que no fim das contas, ele estava certo, porque esse nome existe, tá, pessoal? Subtrator é um outro nome a ser dado aí pelo amplificador de subtração. Beleza, pessoal? Vamos lá. E aqui é bem tranquilo de entender, né, o que esse cara faz. Eu acho que você já, se você está acompanhando o curso regularmente aí, você provavelmente já entende o que esse cara faz. Se o amplificador somador somava as tensões de entrada, os sinais de entrada, o amplificador subtrator, puta nome estranho, né, mas tudo bem. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair um sinal de entrada do outro sinal de entrada. Essa é a ideia. E novamente, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o circuito, é esse circuito que vocês estão vendo aqui, e eu estou interessado agora em obter quem é o Vout, a expressão da tensão de saída, em função das tensões de entrada, aqui os geradores de tensão, né, que representam aí os nossos sinais, e logicamente em função das resistências que eu chamei aí de R1, R2, R3 e RF, que é a resistência de realimentação aqui do circuito. Beleza? E todas as propriedades aqui são válidas para o amp-op. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ganhar uma página aqui e a gente vai começar a analisar esse circuito, porque até agora, até o presente momento, é o circuito mais chatinho que a gente vai trabalhar aqui. Tem vários conceitos e tem que ficar bem esperto com isso. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós vamos começar a analisar esse circuito aqui pela parte de baixo do circuito, que é tudo que está ligado aqui na porta não inversora do nosso circuito. E aí perceba o seguinte, ó, que nesse momento, qual que é a tensão, quem que é o potencial, vou assim dizer, desse ponto aqui da porta não inversora? Eu não sei, nesse circuito a priori ainda eu não conheço esse valor, eu vou ter que calcular esse valor, mas ainda eu não conheço. Então, ó, genericamente, eu vou chamar esse cara aqui de V. Ó, chamei ele de V. E aí, atendendo a primeira propriedade do amplificador operacional, que as duas portas estão no mesmo potencial, né? As duas entradas do amp-op estão no mesmo potencial. Lá em cima, eu vou marcar em azul aqui porque eu acho que fica bonitinho. Ó. Marcando em azul para você, se eu tenho V na porta não inversora, que é a portinha de baixo, então eu tenho que ter V lá na porta inversora também, que é a portinha de cima. Beleza? Essa é a primeira análise que você tem que fazer aí no circuito. E ainda, pessoal, eu vou dizer também, né, já colocando a segunda propriedade do amp-op, que a corrente de entrada nesse amplificador vale zero. Ou seja, a entrada aqui, tanto na porta inversora quanto na porta não inversora, eu vou colocar lá os 0 amperes entrando no amplificador operacional, nas duas portinhas. Ó. Não tem corrente, são entradas de alta impedância, só lembrando aqui pra gente. E é claro que nós vamos ter que usar esse fato, beleza? E agora a sacada é começar a olhar, né, para a parte de baixo aqui do circuito. E nós vamos... Qual que é o nosso objetivo agora? Né? Vai ser calcular esse V aí, essa tensão V, que eu chamei de V no circuito, das entradas do amp-op, em função dos parâmetros que estão circulados em verde aí para você, né? V2, R2 e R3. Essa é a primeira observação que eu tenho a fazer aí para você. Vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá, vamos começar a analisar o circuito aqui. Ó. Vejam que, aqui nesse circuito, vejam que essa fonte está ali o sinalzinho de entrada, o terminal de menor potencial dela é nulo, ele está ligado em relação ao terra aqui, né? Estamos considerando aqui que o terra tem um potencial de 0 volts, e se o terminal de menor potencial é nulo, 0 volts, e a fonte está forçando uma diferença de potencial de V2 volts, isso significa que aqui em cima, ó, onde eu estou fazendo uma bolinha verde aí para você, fazer uma bolinha um pouquinho melhor aqui, ó, onde tem uma bolinha verde no terminal de maior potencial da fonte V2, eu tenho um potencial de V2 volts. Beleza. E é claro que dessa fonte aqui, desse sinal de entrada, enfim, está saindo uma corrente. E essa corrente aqui eu vou chamar de I2, que por sinal é a corrente que está passando pelo resistor R2. Vou deixar ela bonitinha aqui, ó, I2. Perfeito.
Eu consigo calcular quem que é essa corrente aí, pessoal, em função das tensões? Claro que eu consigo, né? Se eu olhar para o resistor R2, por exemplo, aqui, ó, vejam que nesse resistor R2 está caindo uma diferença de potencial. E só lembrando, né, a corrente entrando pelo terminal de maior potencial do nosso bipolo passivo, bem aqui, ó, e é bem tranquilo calcular essa corrente, né? Quem que é? É a diferença de potencial dividido pela resistência. Nesse caso aí, ó, quem que é a corrente I2? Olhando para o resistor R2, vai ser V2, que é o maior potencial, menos V, que é o menor potencial, dividido pela resistência R2. Perfeito, a gente consegue calcular a corrente I2. Só, pessoal, que a grande sacada do exercício, pelo menos nessa parte aqui, tem várias sacadinhas aí no exercício, né? A grande sacada aqui é você enxergar que o I2, que é a corrente que está passando pelo resistor R2, é exatamente a mesma corrente que está passando pelo resistor R3, que está vindo aqui em relação ao terra. A corrente I2, em outras palavras, ela também está passando aqui, ó. Vou fazer ela aqui embaixo, no resistor R3, ó, só para não ficar tão poluído ali, misturado cheio de setinhas, enfim. Olha, dê uma olhada aí. E por que eu posso falar isso, né, pessoal? É muito simples. Vejam, por que a corrente I2 está passando pelo resistor R3 também? Eu posso olhar para esse nó aqui, ó. Eu estou marcando aqui para você. Esse nó, vejam que eu tenho I2 entrando pela esquerda e para a direita ali, a corrente nesse ramo do circuito que eu tenho lá o amplificador operacional, não tem corrente praticamente ali. A corrente é nula, né? Seguindo aí a segunda propriedade do ampliop. E isso quer dizer que a corrente I2, que quando ela entra nesse nó, ela tem que sair pelo outro lado em sua totalidade. Então ela desce aí totalmente para o ramo do resistor R3. Beleza? E pessoal, agora essa é a sacada, né? Quem que é a diferença de potencial que está caindo no resistor R3? Não é difícil de enxergar que essa diferença de potencial ela vale V. Por que V? Porque lá em cima, no terminal de cima do resistor R3, eu tenho um potencial de V volts, nós chamamos aí de V. Embaixo, o terminal de menor potencial aqui é nulo, perfeito? É o terra, praticamente aí a referência do circuito, que está valendo 0 volts aqui para gente, para facilitar. Né? Então, a diferença de potencial nesse resistor é V menos 0 dividido por... V menos 0, né? V menos 0 dividido por R3 seria a corrente, mas enfim, é V volts, essa diferença de potencial. E agora, qual que é a grande sacada, pessoal? Eu vou calcular esse I2, que é a corrente, né, que está passando por esses resistores aí. Eu vou calcular o I2, sob ponto de vista do resistor R2. Depois eu vou calcular esse mesmo I2, sob ponto de vista do resistor R3. Vocês vão ver que, naturalmente, eu vou conseguir relacionar essas tensões aí, a tensão de entrada V2 com esse V. E aí a história aqui vai ser como obter o V em função de V2. Beleza? E aqui, pessoal, ó, aqui surge, por natureza aqui do circuito, da forma que ele foi ligado, né, surge um divisor de tensão. Eu só queria dar uma resposta rápida e intuitiva aqui para você. Porque vejam, ó, se você parar para pensar, do ponto de vista de análise de circuitos, esses dois resistores aqui, R2 e R3, eles estão em série, se a gente parar para pensar mais ou menos assim. Por quê? Ora, porque a corrente que está passando por eles é a mesma, não é? É a mesma. Então, e como que eu sei que é a mesma? Porque eu sei que aqui, nesse ramo do amplificador operacional, não está entrando corrente. Então, para análise de circuitos, vamos assim dizer, eu poderia até apagar esse ramo aqui de entrada do amplificador. E aí ficaria mais claro que você pode usar aí a formulinha do divisor de tensão ou divisor resistivo. Repare que as tensões aí elas estão se dividindo proporcionalmente entre essas duas resistências R2 e R3. E como eu quero a tensão V, quem que é o V? O V aí no caso, eu estou esperando encontrar, né, um V sendo igual a R3 dividido por R2 mais R3 vezes a tensão de entrada que é o V2. Beleza? Só é um feeling aí, você poderia bater o olho e falar, não, nesse caso eu posso usar a formulinha do divisor de tensão. Beleza? Só para deixar isso bem claro para você. Mas vamos lá, vamos calcular isso pelas duas correntes, vamos calcular a corrente I2 aqui, pelos dois resistores, e vamos chegar nessa formulinha automaticamente, e naturalmente eu diria, do divisor de tensão. Perdão. Vamos lá então. Ó. Quem que é esse I2, pessoal? Vou colocar aqui embaixo. Ó. O I2, olhando para o resistor R2, ele vai ser igual à diferença de potencial, que é V2 menos V1, e isso aqui dividido pela resistência, que é o próprio R2. Vou colocar aqui bonitinho para você. Ó. Perfeito. E se você observar também, né, bem tranquilo, ó, quem que é
isso aqui sob o ponto de vista do resistor R2. E agora, quem que é esse mesmo I2? Vou colocar uma vírgula aqui, vou escrever de novo. Ó. Quem que é esse mesmo I2? Só que olhando para o resistor R3, pessoal. Para o resistor R3, o I2 é simplesmente V dividido por R3. V dividido por R3. Ora, se I2 é igual a I2, então isso aqui é verdade, né? Eu posso igualar essas duas expressões que eu acabei de encontrar. Eu vou dizer que... Ali eu coloquei V1, né? Perdão, ali não é V1 não, é V. Perdão, pessoal, aqui eu me equivoquei na primeira expressãozinha. Ó. Eu tinha colocado V1 ali, né? É V2 menos V. Perdão. Vamos lá, acho que deu tempo de corrigir aí. Beleza, agora vamos igualar essas duas expressões. Eu tenho que V2 menos V, dividido pela resistência R2. Isso aqui tem que ser igual a V dividido por R3. Qual que é a estratégia, pessoal? Eu vou pegar esse V aí e vou isolar ele. Vamos aplicar a multiplicaçãozinha aí em cruz? Vamos lá. Vou escrever aqui, ó, R2 vezes V. Aí a matemática não tem muito o que fazer, né? Isso aqui vai dar R3 vezes V2, R3 vezes V2, menos R3 vezes V. O que eu posso fazer? Posso pegar o R3V, que é esse termo aqui, mandar para o lado esquerdo da equação e já vou colocar esse cara em evidência aqui para a gente. Vai ficar assim, né? V que multiplica R2 mais R3, vou colocar assim, ó, R2 mais R3. E isso aqui é igual ao quê? É igual a R3 vezes V2. E, naturalmente, né, vocês verem que a fórmula do divisor resistivo ou divisor de tensão apareceu aí pra gente. Ó. Quem que é o V? O V eu vou colocar nessa forma que fica mais bonitinho. Ó. R3 dividido por R2 mais R3, vou colocar aqui o parênteses bonito, vezes a tensão de entrada. Vezes a tensão de entrada, que é V2. Beleza, pessoal. Olha que interessante, né? Apareceu aí naturalmente pra gente a formulinha do divisor de tensão, né? Que era o que realmente nós estávamos esperando nessa análise. Ok? Beleza, pessoal. Agora vamos lá, né? Por que a gente chegou nisso aí? Vejam que esse mesmo V que a gente acabou de encontrar aqui, ele aparece na parte de cima aqui do circuito, ó, né? Tem relação aí na parte de cima do circuito e nós nem mexemos ainda. E agora que nós vamos buscar relacionar esse V com as outras incógnitas desse meu problema, ou outras variáveis aí, enfim, com o objetivo de chegar no tal do Vout, que é a tensão de saída ali. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Essa parte já ficou mais manjada, né? Eu acho que já fiz isso em todos os exercícios de Amp-Op. Nós vamos repetir esse procedimento aqui agora. Notem que esse nó daqui de cima, eu tenho lá o V volts. E eu não vou substituir ele agora no circuito, eu vou deixar para substituir no final, porque vai ficar uma expressão bem grandona, né, pessoal? Aqui vai ficar meio chatinho. Então eu vou trabalhar com V, eu vou deduzir a equação do Vout aqui em função desse V e do V1 também, né? E depois a gente substitui o V e coloca o V2 e os outros resistores aí no meio também. Beleza. Qual que é a estratégia, né? A estratégia é a seguinte, ó. Eu sei que daqui da fonte V1 está saindo uma corrente que eu vou chamar de I1, tá lá a nossa correntezinha. Ela está passando aqui nesse resistor R1. E o segredo, claro, né, é você ver que quando ela chega no nó da porta inversora aqui, como a entrada para o amplificador operacional é de alta impedância, isso implica em dizer que o I1, que é a corrente que está passando pelo resistor R1, é a mesma corrente que está subindo aqui, ela sobe em sua totalidade aqui para o ramo do resistor RF. Essa é a grande sacada, a segunda sacada, eu diria, do nosso circuito amplificador operacional aqui. E da maioria deles, na verdade, né, que nós venhamos a resolver aqui. Beleza, qual que é a estratégia aqui? Eu vou calcular o I1 sob o ponto de vista do resistor R1, aqui, ó, do nosso resistorzinho R1, vou calcular esse mesmo I1 sob o ponto de vista do resistor RF e vou igualar as duas expressões. E aí eu vou conseguir combinar esse V e as outras tensões, aí, resistências, enfim, com o Vout, que é o que eu estou interessado em descobrir. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui para o ramo do resistor R1, colocar a nossa flechinha, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo e lá em cima também, ó, no resistor RF, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Beleza. Agora, como é que eu calculo esse I1 em função do resistor R1?
É bem tranquilo, né, pessoal? Vejam que onde eu estou marcando em verde aí para você, ó, o terminal da esquerda do resistor R1, eu tenho um potencial de V1 volts pelas mesmas justificativas que eu dei anteriormente. Perfeito. Agora, no terminal da direita do resistor R2, do resistor R1, eu tenho V volts, perfeito? Então já está lá os nossos dois potenciais no resistor R1. Vamos para o resistor RF aqui agora, só para a gente já fazer isso bem rapidinho aqui, ó. Notem que o terminal da esquerda do resistor RF, eu tenho o mesmo potencial V, aqui, ó, vou fazer ele ali em cima para você, e o terminal da direita eu tenho Vout volts. Vou fazer aquele velho e bom traço verde aí para você, ó. Ó, o potencial nesse ponto aqui do circuito é Vout volts. Beleza? Vamos lá. Vamos olhar agora para o resistor R1. Quem que é a corrente I1, pessoal? O I1, seguindo o fluxo aí, né, do maior potencial para o menor potencial, I1 vai ser V1 menos V, vou escrever aqui fraquinho, ó, V1 menos V, dividido pela resistência R1. Beleza? Vamos escrever isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ali embaixo rapidinho para a gente escrever essa informação. Quem que é o I1? Vou colocar assim, ó. O I1 ele vai ser igual a V1 menos V, dividido pela resistência R1. Perfeito. Agora vamos calcular esse mesmo I1, só que olhando para o resistor RF. Aqui, ó. Quem que é essa corrente? Essa corrente ela é V menos Vout dividido pela resistência RF. Vamos lá. Vamos escrevê-la aqui, ó. Esse mesmo I1, vou escrever aqui bonitinho, o mesmo I1, opa, ele é igual a V menos Vout dividido pela resistência RF. Vou fazer um R mais bonitinho aqui, ó. RF. Pelo menos tentar, né? Acho que já tentar já é o suficiente. Beleza, pessoal. E agora notem, né, que se I1 é igual a I1, claro que isso é verdade, eu posso igualar essas duas expressões. E é bem chato isso aqui, né? Não vai ter muito jeito. Vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente não ter que ficar copiando essa expressão, vou dar um copy-paste aqui, ó. V1 menos V dividido por R1 é igual a V menos Vout dividido por RF. É isso aqui, coloco um sinalzinho de igual aqui e pronto. Beleza, pessoal, agora não tem jeito, né? Eu tenho que abrir essa expressão aí, tenho que fazer essas multiplicações. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Vai ficar assim, R1 vezes V, R1 vezes V menos R1 vezes Vout, menos Vout, vezes Vout, perdão. Isso aqui é igual a RF vezes V1, RF vezes V1, deixa eu ver, RF vezes V1 menos RF vezes V. RF vezes V. Galera, aqui não tem muito jeito, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o Vout aqui, né? Que é o que eu quero, na verdade, eu tenho que isolar o Vout. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ver. Eu posso multiplicar a equaçãozinha inteira por menos 1 aqui e vai ficar mais ou menos dessa forma, né? Já passando os termos para o outro lado aí e tal. Vamos fazer assim, ó. R1, vamos lá. Isso aqui ficou assim, R1 vezes Vout. Eu estou com a ideia aqui, interessado em isolar o Vout. Isso aqui vai ser igual. Agora eu posso pôr esses caras aqui em evidência, né? Vai ficar assim. Deixa eu ver. V, vou escrever assim. V que multiplica, deixa eu ver, R1 mais RF. R1 mais RF. R1 mais RF. E aí vai ter um sinalzinho de menos ali, né? Vai ficar menos RF vezes RF, menos RF, deixa eu fazer um F melhor aqui, RF vezes V1. RF vezes V1. Agora, passando aquele R1 para o outro lado da expressão, nós vamos obter uma expressão da seguinte forma. Vamos lá, sem preguiça aqui, pessoal. O nosso Vout, que é a tensão de saída ali, na resistência R, que eu disse que não importa muito, só coloquei lá um circuito de saída, ele vai ser quem? O Vout ele vai ser 1 dividido por R1, vou deixar assim que fica mais bonitinho, ó, 1 dividido por R1, e tudo isso que multiplica aquele negócio gigantesco ali, que eu vou pedir um desconto para vocês e vou dar um copy-paste na expressão para não ficar copiando. Tá aqui, pessoal, ó, perfeito. Ficou R1 que multiplica V, né, que multiplica R1 mais RF, tudo isso menos ali RF vezes V1, tá aí a expressão de saída. E agora, o que eu tenho que fazer? Só para finalizar a nossa expressãozinha aqui. É bem tranquilo, né, pessoal? É só lembrar quem é V. Quem é V?
O V, só vou copiar ele rapidinho aqui, era uma expressãozinha fácil de entender. O V, ele dava R3 dividido por R2 mais R3, escrevi pequenininho aqui, ó, R2 mais R3, vezes a tensão de entrada que era V2. E agora, sem muito sacrifício e dificuldade, o nosso Vout, ele vai ser quem? Ele vai ser igual a 1 dividido por R1, vou colocar assim, ó, 1 dividido por R1. Tudo isso que multiplica, e aqui esse termo eu vou colocar de uma forma diferente, só para deixar bonitinho, ó. Ficou R3, vamos lá, que multiplica, substituindo por V, né, pessoal? É aqui que eu substituo por V. Ficou R1 mais RF, R1 mais RF, e tudo isso dividido pelo coeficiente ali, R2 mais R3, a soma dessas duas resistências, que é R2 mais R3. Posso colocar um parênteses aqui também para ficar bonitinho. E tudo isso aqui, finalmente, vezes a tensão V2. E, finalmente, menos RF vezes V1. Essa é a formulinha do nosso circuito trator. O circuito aí de subtração, o amplificador subtrator ou de subtração. Tá aí, pessoal. E agora, claro, né, vamos fazer algumas observações bem interessantes. E provavelmente você já entendeu por que ele chama circuito subtrator aí, ou de subtração, enfim. Note que, essencialmente, o que apareceu aqui dentro desse parênteses gigantesco, né? Apareceu, sei lá, o V2, e é claro, ele está multiplicado por um coeficiente. Eu posso chamar esse cara todo aqui de A, por exemplo, tá? Um coeficiente, enfim, né? E o V1 também. Apareceu o V1 também multiplicado por um coeficiente. No caso, só o resistor da realimentação, lá que é o resistor RF. E notem que, essencialmente, essas tensões elas estão se subtraindo, né? Porque tem um sinalzinho de menos ali, beleza? E eu acho que fica mais claro, pessoal, aqui é sempre aquela história interessante, né? Você está subtraindo esses dois sinais, V2 e V1, ponderados aí, controlados pelo valor dessas resistências do circuito. Agora, quer ver que interessante? Ó? Se você fizer todos os resistores, aí eu acho que fica mais claro, né? Vamos colocar assim, ó, assumindo todos os resistores iguais a 1, vamos colocar assim, vai, só para deixar bonitinho. Ó, R1, que é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a RF, ou seja, todo mundo vai ser igual a 1. Só para a gente ter esse feeling, né, que é de fato uma subtração entre essas duas tensões. Beleza? Como é que vai ficar a expressão, pessoal? Vamos lá, substituindo todo mundo por 1. Vamos fazer na expressãozinha de cima aqui, ó. R1 vai valer 1. Beleza, ó, o R1 aqui, ó, no termo da esquerda que está dividindo todo mundo. Beleza, ele vale 1. O R3, ele vale 1. R1 mais RF vai ficar 1 mais 1, que é quanto? É igual a 2. Beleza? R1 mais RF. Embaixo, exatamente a mesma coisa. Ó. R2 mais R3, se eles valem 1. Tá feito? Beleza? Beleza. Agora, vamos para o outro lado ali, para a parte de V1. Isso aqui ficou 1 vezes V1. E olha que interessante, né? Notem que o 2 daqui, o R1 mais RF, corta com o 2, que é o R2 mais R3. E, naturalmente, como é que ficou a nossa expressão, pessoal? A expressão ficou exatamente assim, ó, que o Vout, nessas condições, né, substituindo todo mundo por 1, o nosso Vout, ele resultou em simplesmente V2 menos V1. V2 menos V1. E se me falha a memória também, isso vai acontecer se você tiver todos os resistores valendo a mesma coisa. Quer ver? Vamos testar para ver se isso aqui é verdade? Talvez sim, talvez não. Vamos ver aqui se isso aqui funciona. Ó, olha que legal. Ó. Vamos fazer todos os resistores serem iguais, sei lá, a 10, por exemplo. Vamos fazer todo mundo ser igual a 10. Vamos lá, só um teste aqui. Ó. Só para não ficar tão confuso, ó, isso aqui a gente acabou de fazer. Né? Fizemos aí todos os resistores valendo 1. E eu não coloquei o valor 1 aqui, ó, mas tudo bem, acho que vocês entenderam, né? Vou colocar aqui, rapidão. Ó. R1 igual a R2 igual a que é igual a RF, que é igual a 1. E aí nós temos esse valor aí. Agora sim, ó, vamos fazer, só para ter um feeling aqui, né, uma ideia interessante, todos os resistores valendo 10, por exemplo. Né? Então vamos fazer em verde aqui. Ó. O R1 vale 10, o R3 vale 10. Agora R1 mais RF ficou 10 mais 10, que é 20. R2 mais RF também ficou 10 mais 10, que é 20. E o RF ali, multiplicando o V1, vai dar quanto? 10.
E olha que interessante, pessoal. Ó, aqui vocês veem que de fato continua dando V2 menos V1, né? Por quê? O 20 cancela com o 20 de baixo. E aqui, ó, todo mundo, só lembrando, né? Todo mundo, toda a expressão está dividida por 10. Então notem, ó, que esse 10 aqui vai cancelar com o 10 do R3 e com o 10 lá do RF. E, portanto, você vai ter exatamente a mesma expressão na saída, né? Se você colocar todos os resistores com valores iguais, você vai ter lá V2 menos V1 na saída. É só uma observação, um feeling interessante a se fazer. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.